Hoje mesmo um amigo meu me ligou querendo saber, querendo vir para os Estados Unidos e querendo saber como é que era a vida aqui. Enfim, claro que não é uma vida barata, né? Claro que tem inflação também aqui. Vai melhorar a partir do dia 20 de janeiro, com a posse do Donald Trump, ninguém tem dúvida disso. Agora, na ponta do lápis, eu sou um cara que não usa planilha Excel porque eu não sei usar, eu faço minhas planilhas em caderno pautado, usando régua, caneta azul, caneta preta, caneta vermelha. Fazer o quê? Você também, Ana? Eu acho ótimo. Quando eu preciso saber assim, de um ano, é só abrir meu caderninho e ir lá, tá tudo anotadinho, tudo coloridinho, tudo bonitinho. E eu tenho a planilha americana e a planilha brasileira, porque eu ainda tenho algumas coisas no Brasil. Eu gasto menos aqui do que eu gastava no Brasil. Vou dar apenas alguns exemplos. Por exemplo, peru de Natal. Esse foi um exemplo que eu usei. Né? Eu sei que peru de Natal no Brasil, acho que o pessoal teve que fazer crediário para comprar 300, 400 reais. Né? A gente comprou aqui, fizemos um Natal bem grande, uma turma grande, compramos um peru grande de Natal, sem piada, de 10 quilos, tá? $18. Tá? Multiplica por, vamos arredondar para 20, multiplica por 6 e pouco. 120 reais, 10 quilos, não é esse peru que vocês encontram de Natal que vocês encontram no supermercado, não. Eletrodomésticos, minha mulher está impressionada. Aí a batedeira que ela sonhou a vida inteira em ter no Brasil 2.500, 3.000 reais, $70 aqui. Liquidificador, $40, no Brasil 2.000. Eu comprei aqui um carro muito bom, um carro que eu não teria no Brasil, porque eu seria obrigado a blindá-lo e ficaria caro demais. Mas eu paguei aqui menos da metade do que eu pagaria no mesmo carro no Brasil. Então, nós somos otários, me desculpem, mas o brasileiro é otário, a gente está na mão de um monte de malandro, aquele país em que há malandro demais, né? Otário de menos, infelizmente. E deixa eu passar para o Constantino, antes, passar algumas informações, né? Estamos aqui falando de a alta do dólar, taxa de juros altíssima. Então, como é que fica a situação? Inadimplência das empresas brasileiras, recorde. Né? E o cenário vai ficar pior por conta do dólar alto, por conta das taxas de juros muito altas. Então, até o fim de 2024, havia 7 milhões de empresas, um terço das empresas brasileiras, né? Com dívidas, endividadas. Né? Isso é de acordo com dados da Serasa Experian. E vai aumentar, como disse, por conta da taxa Selic, por conta da alta do dólar. E aí, o que essas empresas vão fazer com esse endividamento muito alto? Elas podem repassar os custos do financiamento, do refinanciamento dessas dívidas para os preços ao consumidor. Então, mais inflação. Né? E aí, graças ao PT, a situação das estatais também é grave. Né? Nos últimos 12 meses, as estatais registraram o maior déficit em 15 anos. Então, com Lula, o rombo nas empresas públicas federais chegou a 4,5 bilhões de reais. Constantino, e não é uma questão só que envolve empresas. Então, pega lá as famílias brasileiras que ganham até 3 salários mínimos, 8 em cada 10 estão endividadas. Você pega outro dado, leilão de imóveis que foram tomados de pessoas que não conseguiram pagar o financiamento. No último ano do governo Bolsonaro, em 2022, foram 9 mil imóveis leiloados dessa maneira, foram tomados pelos bancos e leiloados. 9 mil em 2022. Em 2023, primeiro ano do Lula, já quase triplicou esse número, 26 mil. E agora, 2024, no ano que terminou, são 47 mil, quase 50 mil imóveis leiloados, imóveis que as pessoas estavam lá brigando para pagar o seu financiamento e não conseguiram. Então, a situação é muito grave, gente. É muito grave e vai piorar. Né? Eu detesto trazer essa má notícia, mas a única certeza que a gente tem durante um desgoverno petista é que amanhã vai estar pior do que hoje. Né? E não é preciso ter bola de cristal nem ser economista para perceber isso. O ponto que você trouxe, Lacombe, lá atrás, e o Silvio também elaborou e tudo, para mim é o mais importante aqui para analisar o fenômeno político, digamos assim. Né? Porque quais são as alternativas? Uma delas é você agir que nem um João Amoedo, um Armínio Fraga da vida, que fizeram um L, estão agora preocupados ou com medo e estão assim perplexos,
puxa, o PT não aprendeu com os erros, né? Puxa, o Lula insiste em fazer aquelas mesmas coisas equivocadas. A visão alternativa é você não ser ingênuo a esse ponto, ou malandro demais, né, para enganar os outros, fingindo ingenuidade, e entender o seguinte, poxa, não é que eles não aprenderam com vários erros recorrentes. Meu pai me ensinava assim, né? Tem duas formas de aprender na vida, a inteligente e a burra. A inteligente é você observar o erro dos outros, a burra é aprender com os próprios erros. Mas depois de 14 anos errando e deram outra chance e continuam com os mesmos erros, será que é tanta burrice assim? Será que eles são incapazes de aprender? Ou será que é um projeto deliberado de destruição do Brasil? Porque quando você coloca essa premissa, tudo parece se clarear e fazer mais sentido. Aí você começa a olhar o Lula não como alguém limitado, mas com boas intenções, que é incapaz de aprender, e se ao menos ele sentasse para tomar um cafezinho com o João Amoedo e o Armínio, ele ia virar um cara do bem, justiceiro social, acertando na economia. Ou, quem sabe, você olha para o Lula, olha para o Dirceu, olha para a Gleisi Hoffmann e companhia e fala, eles sabem o que estão fazendo. Perdoe-os, pai, porque eles sabem o que estão fazendo, como diria Karl Kraus, o rei dos aforismos contemporâneo de Freud, né? Não dá para alegar inocência, ignorância vindo do PT. Então, Lacombe, é um projeto deliberado de destruição do país. O petismo, o esquerdismo radical, o socialismo, precisa de um projeto totalitário de poder e criar dependência do outro lado. Seja no povão, que acreditará em chuva de picanha, seja nos empresários, que passam a depender das esmolas, do subsídio do BNDES, das barreiras protecionistas e por aí vai. Ele precisa criar dependência. Um povo independente, próspero, feliz, é um povo que não vota na esquerda ou que não flerta com as soluções socialistas. E aí eu pergunto, né? Crises econômicas às vezes trazem alternância de poder, é um perigo para o projeto democrático, para o projeto totalitário, se houver democracia. Então eu pergunto, alguém pode olhar para o Maduro na Venezuela e dizer tudo deu errado para ele e seus cúmplices? Porque eles destruíram a economia. Era um país que tinha mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia extraídos pela PDVSA, hoje é uma fração disso, tudo destruído, é uma miséria total no país, mas para eles deu errado. Para o Maduro deu errado, que ele está lá, ele perde a eleição e leva. Ele teria já sido enxotado pelo povo se houvesse democracia e a crise econômica que ele produziu. Mas deu errado para o Foro de São Paulo, a Venezuela? Cuba deu errado? Porque economia e política não andam par e passo. Quando você já concentrou poder demasiado político, dane-se para onde vai a economia, meu caro. Olha Cuba, olha Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte. Porra, a economia da Coreia do Norte está bombando, gente. Mas o Kim Jong-un está lá, né? China, Rússia. Então, quando há uma conquista de um poder quase absoluto, muito autoritário, quiçá totalitário, de uma quadrilha, eles não precisam mais se dar o luxo de se importar com a economia. Então, eles não ligam para o aspecto econômico desde que eles consigam concentrar esse poder todo político. É isso que talvez o João Amoedo ou o Armínio Fraga não tenham compreendido sobre o petismo, sobre o lulismo. E aí eles fazem esse papelão de pessoas de mercado bem-sucedidas, multimilionárias, fazendo L. E falando depois, eu estou com medo, acho que o PT não aprendeu direito as lições, se ele não está me ouvindo. Se ele ao menos me escutasse, tudo ia tão bem, né? É um papelão ridículo, né? Pode ter o dinheiro que for, mas passa vergonha perante pessoas minimamente antenadas e decentes, né? Então, o Pockmann está aí para isso, maquiar os números, como fizeram na Argentina. A Argentina viveu essa experiência com o projeto lulista, só que eles não conseguiram dominar totalmente a Corte Suprema e o processo eleitoral. E aí veio um malucão com cabelo desgarrado, mas que não era o Guga, e falou, liberdade, carajo! E deu certo. E agora está colocando as coisas no trilho, que é um incômodo para a militância no Brasil.
para as Natuza Neri, Miriam Leitão e Vera Magalhães e Daniela Lima da vida. Porque elas agora têm que explicar que o radical de direita não destruiu a Argentina, pelo contrário, pegou a inflação em 200 e está em um patamar, um dígito agora o patamar. E a economia já começando a melhorar, e a bolsa dando porrada, e o dólar se desvalorizando em relação ao peso argentino. Tudo a contramão do Brasil, que inveja de um país que tem um presidente. Então é um fardo, porque é a comparação constante. E o PT tem que ficar jogando a culpa no Bolsonaro, que deixou a casa em ordem em que pese uma pandemia, né, e ficar 2 anos, 3 anos agora já, estamos entrando no 3º ano, e eles vão ter que ficar inventando desculpas, porque na margem está tudo piorando em relação ao que o Bolsonaro e o Paulo Guedes deixaram e em relação ao vizinho que está fazendo o dever de casa e colocando a economia de volta no trilho. Então, o esquerdismo é um projeto de destruição de nações. Quem não entendeu isso ainda, não entendeu nada.